Versículo 15. Amém? Livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15. Josué 24, capítulo 15. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, acho que todos aqui, pelo menos uma vez já ouviu alguém pregar acerca dessa passagem. E quando Deus me visitou através dessa passagem, o Senhor me trouxe uma mensagem diferente, da qual eu queria fazer. E é isso que eu quero passar nesses poucos minutos que restam aos irmãos que estão aqui e aqueles que também vão me assistir. Amém? Irmãos, Josué, depois que Moisés faleceu e Josué assumiu o comando ali do povo de Israel, porque havia uma promessa feita a Abraão, que o Senhor ia levar ele para uma terra que ele ia mostrar. E ao longo dos anos, Abraão com seu filho Isaac, Isaac teve a Jacó, e Jacó teve os seus filhos, até que José e Jacó desceram para o Egito, e ali se tornaram escravos, e ficaram por cerca de 400 anos, num período de escravidão pelos egípcios. E Deus, usando a Moisés, tirou aquele povo com mão forte ali da terra do Egito. E quando ele fez isso, o povo, por desobediência, a maioria daquele povo que saiu do Egito, com a promessa de que chegariam até uma terra que manava leite e mel, uma terra frutífera, uma terra em que era próspera em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Todo aquele povo que saiu ali do Egito, ninguém entrou na terra prometida por nome de Canaã. Ninguém sequer entrou, com exceção de Josué e Calebe. E quando Moisés faleceu, Josué assumiu o povo. E Josué tocou aquele povo. E nesse determinado momento, no capítulo 24, diz a palavra do Senhor que eles já tinham se apossado dessa terra. E quando eles chegaram nessa terra, já existiam moradores. Você pode analisar aqui no versículo 24, versículo 11 e 12. Ali o povo que habitavam ali, os amorreus, os cananeus, os heteus, os girgazeus e vários povos. Você pode analisar na sua casa depois, que o tempo não nos permite ficar lendo. Mas o Senhor deu vitória, irmãos, porque antes do rio, eles eram o povo da escravidão. E quando eles passaram o rio, eles eram um povo livre. O Senhor deu vitória, tantas vitórias ao povo. O Senhor guerreou tantas batalhas por eles. E conquistaram aquela terra, conquistaram Jericó e foram conquistando. Foi um povo de conquista. Um povo que atravessou em seco pelo Mar Vermelho. Um povo que atravessou pelo Jordão com os pés enxutos, porque Deus segurou a água do Rio Jordão, a água não desceu, para que eles pudessem passar e possuir Jericó. Irmãos, foram grandes os feitos, até que Josué reuniu o povo, porque o povo estava numa idolatria terrível, servindo os deuses dos amorreus e diversos deuses. E ele reuniu o povo, ele reuniu os cabeças, os juízes, os representantes daquele povo, reuniu os oficiais, e falou: olha, eu tenho que falar para vocês, e talvez vocês ainda não ouviram, o que esse Deus que eu sirvo já fez pelo nosso povo e pelos nossos ancestrais. E começou a falar de Abraão, começou a falar de Isaac, começou a falar de Jacó, e ele discorreu ali para o povo a história, porque muitas pessoas ainda não tinham conhecimento do que Deus tinha feito no ano passado.
E ele discorreu toda a história, foi falando dos milagres, das coisas que Deus tinha feito. E falou: olha, vocês estão servindo aos deuses dessa terra. Vocês estão apegados na idolatria. Porém, se parece mal aos olhos de vocês servir ao Deus que eu sirvo, continue servindo aos deuses dos amorreus. Mas ele disse a seguinte frase, aqui na parte C, se não me falha a memória, do versículo, ele fala, na última parte, ele fala: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? E eu sempre ouvi pessoas pregar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, no sentido e no âmbito de família. Quando eles falam eu e minha casa serviremos ao Senhor, eles falam da família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não tem a sua família dentro da igreja? E ele usa essa palavra, ele fala: eu e minha casa vamos servir ao Senhor um dia. Porque isso é promessa, e é promessa realmente. Mas o que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração e quer trazer ao seu nessa noite é a nossa casa interior. Irmãos, a nossa casa. Creio que quando Josué falou eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não estava se referindo à sua família. Ele estava falando a ele mesmo. Ele estava falando dele mesmo. Porque nenhum ser humano pode ser responsável pelo outro. E quando ele disse, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele queria dizer: o que vocês vão optar a servir eu não sei. Só sei que eu vou servir ao Deus dos exércitos. É isso que ele queria dizer. E o Espírito Santo me levava a pensar. Porque tem pessoas que querem salvar a sua família. Tem pessoas que querem salvar a igreja que ele está. Tem pessoas que querem salvar a vila que ele está. Tem pessoas que querem salvar a vizinhança dele. Tem pessoas que querem salvar a cidade. Tem pessoas que querem salvar o estado, o município, a nação. Tem pessoas que querem salvar a todos. Mas ele não se salva. Prega o evangelho para muitos. E muitos se convertem. Mas a vida dele ainda não está salva. Por isso Josué dizia: o que vocês vão fazer não me importa, não me interessa. É isso que ele estava querendo dizer. Só sei que eu vou ser fiel ao Deus que me tirou da terra do Egito. E tem pessoas dentro da igreja, tem pessoas lá fora que conhecem o evangelho, tem pessoas lá fora que já tiveram um íntimo com Deus um dia e tenta salvar a outros. Mas ele primeiro tem que salvar a sua própria casa. Ele tem que decidir: será que eu estou servindo a Deus? Será que a minha casa está servindo a Deus? Nós temos que pensar, temos que parar para pensar. Porque, irmão, às vezes nós paramos para ver a vida dos outros. Às vezes nós paramos para analisar o que está à nossa volta. Mas nós precisamos parar e analisar a nós mesmos. Porque, irmãos, se você ainda não leu, leia. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16... Paulo falando à igreja de Corinto, ele dizia: não sabeis vós que vós sois templo de Deus, morada do Espírito Santo, ele habita dentro de você. É por isso que Josué falou: eu e a minha casa, eu e a mim, serviremos ao Senhor. Você não vai dar conta do seu pai, você não vai dar conta do seu, eu não vou dar conta do meu, ele não vai dar conta de mim. Portanto, eu tenho que cuidar da minha casa, da minha casa. Ele falou no sentido de família? Pode até ser, mas o que o Espírito Santo de Deus me conscientiza a te dizer nessa noite é que você tem que se preocupar com a sua casa interior. Será que você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Será que você pode dizer isso? Aleluia. Olha só, vou provar na Bíblia para você que quando Josué falou da casa, ele não estava falando dos seus familiares. Ele estava falando dele mesmo. Abra sua Bíblia aí, em Isaías. No capítulo 38. Isaías, no capítulo 38, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele quem? O profeta Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, olha bem, preste atenção,
em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que Deus usou o profeta Isaías para chegar até o rei Ezequias e dizer assim: olha, limpa a sua casa, organiza os móveis aí, deixa tudo bonitinho, aparentemente legal aí, porque você vai morrer. Era essa a intenção de Deus? Que casa que ele está falando aqui? É a casa material? É a mobília? São os cômodos? É as paredes? Não! O que Deus queria era ter um encontro com a casa de Ezequias. É isso que ele queria. Ele queria que Ezequias colocasse a sua vida em ordem. É por isso que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se você faz parte de uma família que tem 18 pessoas. Não importa se você faz parte da família que tem 2. Não importa se você faz parte de uma família enorme. Você vai dar conta da sua casa. E você tem que profetizar para você mesmo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a decisão que o seu irmão, não importa a decisão que o seu pai, não importa a decisão que o seu tio, que a sua tia vai tomar. Porém, você chega para ele e fala assim: o que você está fazendo, eu não sei. Só sei que eu vou servir ao Senhor. Glória a Deus. Se você não tomou essa decisão ainda, ajeite a sua casa. E ao mesmo tempo, quando Ezequias ouviu essa palavra, irmãos, ele não foi ajeitar a sua mobília. Ele não foi se preocupar com as coisas materiais, como muitas pessoas estão fazendo, tentando ajeitar a sua casa material, esquecendo a sua casa espiritual. Ele pegou e virou para a parede, irmãos, e chorou amargamente. E a oração dele foi o seguinte: Senhor, lembra de que um dia eu já tive a minha casa em ordem. Um dia eu andei em retidão. Um dia eu andei perfeito, em verdade, e fiz o que era reto aos teus olhos. Um dia eu já tive a minha casa em ordem. Isso que ele queria dizer. Um dia eu já fui sincero, já fui reto e correto na tua presença. Senhor, lembra daquele dia. Lembra. E diz a palavra do Senhor que Deus mandou o profeta voltar. E disse assim para ele: olha, eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para você ajeitar a sua casa. Quem sabe o Senhor não está acrescentando seus dias de vida. Quem sabe você já recebeu o ultimato de Deus por várias vezes para você servir a Ele com a sua casa, com a sua vida. Parar de olhar para a vida dos outros e parar de se espelhar em pessoas que não podem te servir de exemplo. E tentar limpar muitas casas aí fora. Mas primeiro limpar a sua. Quando a salvação vem, ela é de dentro para fora. E não de fora para dentro. O Senhor começa a trabalhar aqui para você salvar a muitos. Foi assim que o Senhor falou para aquela mulher no poço de Jacó: olha, se você beber da água que eu te der, ela vai jorrar. Ela vai ser um manancial dentro de ti. E é isso que nós precisamos ser. A nossa casa tem que estar em ordem primeiro. Eu tenho que declarar para mim primeiro perante Deus, porque eu posso enganar muitos, mas a Deus eu não engano. Eu posso falar assim: olha, eu sou um crente fiel, eu estou lá na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho carta, eu tenho carteirinha de membro. Porém, se eu não tiver com a minha casa identificada no Senhor, se eu não estiver com a minha casa no altar, não adianta de nada. Eu posso ter fachada sim, mas se você não tiver a sua vida, a sua casa edificada em Cristo, você não pode declarar assim como Josué falou. Quando todos desistiram de possuir aquela terra, Josué não desistiu. Josué sabia que a sua casa estava edificada em Deus, e ele sabia que a sua casa estava pronta para receber o que é melhor de Deus para a sua vida. Edifica a sua casa, põe ela em ordem primeiro. Jeremias 18. Abra sua Bíblia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce aonde? A casa do oleiro. E descia a casa do oleiro. E eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós
como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. De que casa que Deus está falando? É a casa material? Não. Deus está falando da sua vida interior. Essa era a mensagem que Deus queria passar para o povo através de Jeremias. Manda eles consertar a casa deles, porque se eles não consertar a casa deles, eu sou Deus, eu quebro aquela casa e eu faço de novo. Irmãos, nós temos que entender que a minha vida está em Cristo Jesus, e Ele não vai de maneira alguma permitir que eu permaneça com a minha casa quebrada, com a minha casa trincada. A minha casa é templo do Espírito Santo, ela não pode viver rachada, ela tem que estar edificada. Eu tenho que decidir, não, é eu que tenho que decidir, não, a minha casa vai servir ao Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo, é muito pouco tempo que temos para falar, mas eu quero discorrer rapidamente. No livro de Mateus, no capítulo 10, e o versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Amém? Amém. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Que casa é essa, irmãos? Essa casa é pessoa. Você não vai chegar na parede e dizer, paz parede, e se ela te receber, você entra. Não, são pessoas. Nós somos casa, irmãos. Nós somos casa. Nós temos que declarar para Deus todos os dias, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Paulo, começa a entender o que Paulo queria dizer. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele queria dizer o mesmo que Josué disse. A minha casa é do Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Esse templo aqui é dele. Ele vai me usar do jeito que Ele quer. Eu vou viver do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero viver. E hoje em dia tem pessoas querendo manipular a sua própria casa para servir a Deus da sua maneira, do seu jeito, do jeito que é mais propício para Ele mesmo. E não é isso que Deus quer. Você tem que servir a Deus com a sua casa. Servir a Deus. Não é Ele que serve. Não é Ele que te serve, é você que serve a Ele. Olha só o que diz em Efésios. Efésios 2:22. 2:21, melhor dizendo. No qual todo o edifício, o que é edifício? Casa, construção, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Amém? Se você é uma casa do Senhor, se você é um edifício de Cristo, e você está bem ajustado, e você decidiu servir ao Senhor com a sua casa, esse templo cresce santo no Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? É por isso que pessoas vivem buscando a santidade e nunca conquistam. Porque ele não decidiu ainda que a sua casa é do Senhor. Ele ainda não declarou para ele mesmo e para o povo que está lá fora. Você tem que declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só o que diz o 22, no qual também vós juntamente sois edificados
santificado para a morada de Deus em espírito. E por que Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor? E por que Jesus tratou de casa quando ele se relacionava com o ser humano? Porque a casa é símbolo de morada, a casa é símbolo de lugar de moradia, lugar forte. A casa, quando você está bem abrigado, você não toma chuva, você não toma frio. E é por isso que Deus quer entrar dentro da sua casa. É por isso que Jesus disse lá para a igreja, em 3:20 de Apocalipse, eu estou à porta. Ele está na porta da tua casa. Basta você declarar nessa noite, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu corpo não é meu, o que eu tenho não é meu. Eu não sou nada, Senhor, entra na minha vida que eu quero te servir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu, além de declarar isso, as pessoas lá fora possam ver. Que a sua esposa possa ver. Que o seu esposo possa ver que você realmente é a casa do Senhor. Que a sua família possa ver. Josué chamou todo o povo e disse, olha, eu não sei como vocês vão servir, mas eu vou servir ao Senhor. E a partir do momento que ele fez isso, ele conseguiu, através desse exemplo, através desse testemunho, através de declarar que ele, com a sua casa, com a sua vida, serviria ao Senhor, todos declararam a mesma coisa. Primeiro começa de você. Agora tem pessoas que falam, não, esse não muda, esse não tem jeito. A casa dele já está suja, a casa dele já está corrompida, já caiu a casa dele, não tem mais condições de se recuperar. Essa casa aí, o fim dele é morte ou prisão. Tem pessoas que falam isso, já falaram para a sua vida, mas chegou o dia que você declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que diz em Hebreus, eu já estou finalizando. Hebreus 3 e verso 4, um mistério, um segredo para você aprender. Para você que não conhece. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Melhor, vamos ler o 3 e o 4. Diz assim, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quem? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E o versículo 4 diz, porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Amém? Amém. Você nunca se esqueça disso. Se você está aqui foi porque Deus te edificou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus te colocou neste lugar. Deus quer usar a sua casa. Deus quer usar a sua vida para mudar a história. Oh, Deus tremendo. Deus tem algo muito grande para você. Deus escolheu a tua casa. Dentre muitas casas, Ele escolheu a tua. Só que chega um determinado momento em que você está perante a multidão. Você está perante o seu povo. E você tem que declarar assim como Josué declarou. Faça a sua escolha nessa noite. Você que está me vendo, faça a sua escolha. De quem que pertence essa casa que você tem? Quem que pertence a essa casa? É a Deus? Se você tem usado ela para tantas coisas ruins que o mundo tem oferecido, se você tem usado essa casa que Deus te deu para tantas coisas que não convém nem falar aqui em cima, para exemplos mundanos, para moradores indesejáveis, eu peço que você declare nessa noite comigo. Eu peço que você declare onde você está, que a sua casa vai servir ao Senhor. E a partir do momento que você declarar isso, não tem Deus ou deuses aí mundanos que vai poder se apropriar dela, porque você passou ela para Deus. Deus, ele não invade. A diferença entre Deus e Satanás é que Satanás, ele vê uma moradia lá, pode até estar de porta fechada, mas ele entra metendo o pé, ele acaba, ele faz uma ruaça, ele, através da violência, através da agressão, ele destrói famílias, ele destrói pessoas, através do vício, através de tantas coisas, ele invade, ele não pede permissão. Mas o Senhor, para ele entrar nessa casa chamada corpo, alma e espírito, ele pede permissão para entrar.
Ele pede permissão para usar. Ele pede permissão para transformar. Eu estou aqui. Eu sou o homem que pode transformar a sua vida da noite para o dia. Eu sou o homem que pode transformar a água para o vinho. Só que permita-me entrar. Se você quer fazer uma nova aliança com Deus, permita. Fale para Ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus.